Meninas, deixa eu confidenciar um negócio aqui pra vocês. Eu tô sempre perguntando sobre vocês, também falo bastante de mim. Então, eu acho muito justo essa troca, né? Também contar um pouquinho da minha vida pra vocês, porque quando eu decidi abrir o meu Instagram pra estar batendo esse papo com vocês, eu nunca quis que fosse uma coisa só, que fosse um trabalho. Eu queria que fosse muito mais do que isso, né? Claro que todo mundo precisa fazer dinheiro, trabalhar, enfim. Mas, tá vendo o meu esmalte? Maravilhoso, né, gente? Eu amei. Olha aqui, geminiano, ó. Geminiano. Mas, enfim, o que eu queria contar pra vocês é que eu acho que foi no ano passado, no início do ano passado, mais ou menos. Eu passei por uma fase, assim, muito desafiadora na minha vida, porque eu tinha um filho de 2 anos e pouco, eu tinha um filho de 6 meses, privação do sono. Eu já tava nessa batida, nessa pegada de maternidade desde... Eu já tô, né? Desde 2018, que foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu e meu marido, a gente tava toda hora tendo um negocinho, né? Quando eu e meu marido, a gente tem os nossos argumentos, nunca é nada, nunca é nenhuma explosão. Mas eu comecei a observar que tava sendo mais frequente e aquilo tava desgastando um pouco a nossa relação. Então, o que eu quero dividir com vocês? Como é importante a gente também ter autorresponsabilidade, fazer uma autoanálise, né? Por que isso tá acontecendo? E eu comecei a identificar que, na verdade, era eu. Eu tava me sentindo muito frustrada porque eu queria voltar ao trabalho e eu também queria ficar com os meus filhos. Tava me sentindo perdida, não sabia como é que eu ia voltar. Então, dentro de mim, tava acontecendo um conflito. Então, o que acontecia? Eu despejava tudo nele, em cima dele, porque ele é a pessoa que tá do meu lado, que dorme comigo. Nós decidimos, né? Eu sugeri, eu falei, olha, nem eu tô conseguindo lidar com isso. E eu conversei com ele, abri o jogo, eu falei, olha, eu realmente fiz essa análise, eu acho que eu preciso ver alguém, eu acho que vai ser interessante se a gente fizer uma terapia de casal, porque a gente já não tá mais conseguindo se entender, né? A gente tá conversando e não tá mais se entendendo, mas veja bem, isso foi logo no início, logo nos primeiros sinais. E ele topou na hora. Então, o que eu queria falar pra vocês é isso, assim, nem sempre o problema, na maioria das vezes, o problema é o outro, né? A gente precisa olhar para dentro de si, fazer essa análise pessoal, porque é muito mais fácil a gente... Você tá fazendo isso, você tá me atacando, na verdade é a gente que tá se sentindo dessa forma, a gente se sente ofendido. Então, quando o outro fala qualquer coisa pra você e a gente se ofende, é porque de alguma forma a gente tá assinando embaixo. Aquilo mexe com a gente. Então, muitas vezes na maioria, não é sobre o que o outro fala pra você, é sobre como você vai receber aquilo. Então, só pra finalizar o que a gente estava falando ontem, o casamento, ele não é sobre competição. Não é quem ganha, eu vou ganhar, não é. É parceria, né? Me dá a sua mão aqui, vamos resolver esse problema. Olha, a gente não tá mais conseguindo se entender. Por quê? A gente sempre se entendeu. Vamos tentar resolver isso de uma forma madura, respeitosa. E tudo bem se não partir do outro, se não partir dos dois ao mesmo tempo. Pode ser de um, pode ser do outro, porque a gente nunca vai estar... O casamento, a Michelle Obama falou isso, eu achei muito interessante, né? Não é 50-50 o tempo todo. Às vezes ele vai estar 70, às vezes eu vou estar 30, né? Às vezes ele vai estar 60, ou vice-versa, eu vou estar 60, ele vai estar 40, e é assim, né? Ninguém, né, larga a mão um do outro, a gente precisa estar junto e focar sempre na solução, porque o que pode levar ao fim de um casamento, até que tem tudo para dar certo, é justamente essa competição, é quem vai ganhar, é quem tá fazendo mais, é quem tá sofrendo mais, quem tá sendo mais prejudicado. Você não me ouve, eu não te escuto. É justamente o acúmulo dessas pequenas coisas que, apesar de serem pequenas, elas vão virando uma bola de neve.
Então, meus amores, eu tô passando essa informação para vocês porque tudo que eu falo aqui para vocês não é só teoria, não é só o que eu estudo, é o que eu vivo também. Eu passo, eu não vendo a pílula mágica, eu vendo a realidade. É preciso muita dedicação, esforço diário para manter um relacionamento, mas eu acredito no casamento. Eu fico super triste se eu vejo algum casamento chegar ao fim. A gente não tá falando de relacionamentos tóxicos, tá? Mas eu tenho certeza que muitas coisas, muitos divórcios podem ser evitados se a gente olhar, se cada um, né, das partes olhar para dentro, fizer essa reflexão e sempre tentar melhorar, porque, como eu sempre digo aqui, o casamento, né, você decidir casamento ou estar com qualquer outra pessoa é uma decisão e muitas vezes vale a pena.